Bom, aqui no Panorama, nós costumamos entrevistar pessoas com histórias interessantes aqui de Abaetetuba, pessoas que conseguiram êxito em seu ramo de atividades. E hoje, nessa nossa primeira entrevista desse gênero em 2023, nós recebemos a empresária e influencer, a Neila Costa. Neila, muito obrigado por estar conosco aqui no Panorama hoje. Eu que agradeço, né, a participar desse programa, que eu tanto admiro e tanto acompanho. Eu estava te contando, né, desde pequena, sou tua fã, acompanho o teu trabalho. Então, com toda certeza, estar aqui hoje é uma honra, né? Sou filha mesmo daqui de Abaetetuba, tenho muito orgulho de ser abaetetubense, sempre falo que o dia que eu ficar super famosa, eu amo falar que eu sou de Abaetetuba, gente. Então, com toda certeza, estou muito feliz de estar participando hoje daqui. Prazer nosso, Neila. A primeira pergunta é... Você é uma empresária de sucesso aqui em Abaetetuba, uma influencer, tem quantos mil seguidores já? Quase 39 mil seguidores. Ah, muita gente, né? De vários lugares assim, né? O nosso principal raio mesmo é aqui a região, né? Sim. Abaetetuba, Moju, Igarapé-Miri, Vila dos Cabanos. Mas você se notabilizou pelo seu empreendedorismo. Essa sua alma de mulher de negócios começa quando, Neila? A gente começou a dar dicas na internet de empreendedorismo para mulheres que, assim como eu, queriam, têm filhos, são casados, não conseguem sair para trabalhar, né? E tem que ficar dentro da casa. Então, a gente começou dando dicas porque foi, né, assim que eu comecei nesse ramo. Eu estava te contando um pouquinho ainda há pouco, que eu vendo coisa desde pequena, né? Sim. Mas quando meu filho nasceu mesmo, que eu me vi que eu tinha que trabalhar, e como eu já me destacava nessa parte de vendas, que eu resolvi abrir coisas, uma lojinha, eu acabei falando para o meu marido, olha, eu vou começar agora. E aí a gente vai na internet dar essas dicas para essas mulheres, que elas podem também fazer o mesmo, né? Porque hoje muita gente sonha em trabalhar, em ter algo, mas acaba se achando que pelo fato de ter filho, acaba que não consegue, né? E a gente gosta de mostrar na internet que isso não impede, né? Que todas as mulheres, elas são capazes, basta querer, né? Antes de nós falarmos das dicas, porque ela dá dicas sobre empreendedorismo e também dicas sobre maternidade, a gente fala daqui a pouco, eu queria saber, Neila, que você me contava que você tem essa alma de vendedora nata já, né? Desde de molequinha. Desde criança eu vendia cocada para minha avó. A minha avó é daquela que fazia cocada pastel para se sustentar, né? E aí a vovó passava a tarde toda na cozinha fazendo essas cocadas. E eu saía da escola às 5 horas, 5h30, colocava 2 banquinhos na frente da casa da vovó e ia vender as cocadas dela para ajudar ela. E era uma coisa que eu gostava, eu tava até te falando, tu ganhava alguma coisa, eu falava, ela me dava uns 30 centavos, na época era muito dinheiro, né? Mas tipo, eu fazia mesmo porque eu gostava de estar lá vendendo. Tanto que os meus primos, nós somos 27 netos, os meus outros primos, ninguém queria fazer isso. Ninguém queria, pra mim aquilo era uma diversão, né? A venda era uma diversão. E eu sempre gostei mesmo. Além de vender cocada, eu fazia bijuteria com fio de nylon, essas coisas, e vendia na escola. Desde pequena eu fazia bijuteria. E essa alma tua de vendedora, de fazer negócios, também te trouxe um certo desentendimento com teu pai, estava me contando, né? Tu estava fazendo o curso de Direito, já estava na faculdade, quase se formando. E parou tudo, como é que foi? Parei tudo, eu estava com 3 anos e meio já de faculdade. De Direito, e é uma coisa que eu amo também, eu amo Direito. Só que na época, como eu te falei, eu acabei engravidando e eu tinha que trabalhar. E eu não queria mais trabalhar para ninguém. Eu já vinha do comércio, eu trabalhava numa empresa muito grande, numa multinacional também. E eu falei, não, eu vou pedir demissão e vou embora para Abaetetuba, vou abrir um ponto lá na frente de casa. E o meu pai falava, minha filha, pelo amor de Deus, tu tá com o teu emprego aí, tu tem tua faculdade, tu vem fazer o quê para cá? Não, termina. Falei, pai, eu não quero mais trabalhar para ninguém, eu quero abrir meu negócio. Só me deu o ponto que tem na frente de casa, sempre pedi esse ponto, né? E o meu pai falou, e acabou ficando um tempo de mal comigo, brabo comigo, porque, claro, todo pai quer uma filha formada, né? Sim. E eu acabei largando a faculdade, vindo arriscar, né? Porque nessa época a gente veio arriscar, a gente não tinha noção se ia dar certo ou não. Faltou quanto para terminar, para ser advogada? 1 ano e meio. 1 ano e meio, sabe? Vou terminar ainda. Pretende terminar, né? Pretendo. Falei que esse ano é uma das minhas metas, terminar esse curso. Neila, antes de ter a tua loja própria, que é a Neila Costa... Isso, agora é Neila Costa. Neila Costa, né? Antes de ter a tua loja própria aqui em Abaetetuba,
Você trabalhava como aquela que chamamos de sacoleira? Sacoleira. Sempre fui sacoleira. Eu trabalhava numa empresa de representante comercial, mas sempre vendia as coisas. Dentro do meu carro sempre tinha coisa para vender. Eu vendia bolsa, vendia roupinha de criança. Eu comecei mesmo com roupa de criança. Com roupinha, sapatinho de bebê, roupinha de bebê. Como meu filho sempre andou muito arrumadinho, quase todas as minhas amigas queriam as mesmas roupinhas do meu filho. E aí eu vi uma oportunidade. Falei, elas querem as roupas que o Heitor tá usando, eu vou vender a mesma coisa. E deu super certo, Naldo, porque eu usava o meu filho como modelo. Sim. E aí as meninas acabavam comprando a ideia, né? Nosso começou como Balão Kids na época. Sim. Antes a nossa loja era Balão Boutique, né? Ninguém entendia por que o nome Balão. Era porque ia ser uma loja infantil. Que se balão é balão em inglês. Sim. E aí era Balão Kids. Aí o Heitor andava todo estilosinho e a gente ia vendendo essas roupinhas dentro do carro. Sempre dentro do carro tinha coisa para vender. Se tu me parasse na rua e falasse, eu quero alguma coisa de criança, eu tirava na hora e te vendia. Sempre tinha alguma coisa para vender lá dentro. E aí viajava muito por aí, né? Viajava... Nessa época que a gente começou, que eu era sacoleira, nós morávamos em Belém. Então, todo final de semana a gente está aqui. A Baitetubense, né? Sim. Mora em Belém, mas todo final de semana quer estar aqui. Aí, cada vinda nossa aqui era a gente vinha fazer vendas, porque a maior parte do meu público sempre foi a Baitetuba. Como eu sempre fui muito conhecida aqui, eu acabava usando disso, né? Para usar o meu público para vender aqui. Então, a gente vinha todo final de semana mais para fazer as entregas mesmo. Como a gente não tinha capital, né? Nós não tínhamos dinheiro, a gente vendia mais por encomenda. Tipo, as mãezinhas encomendavam um tênisinho, mandavam 50% e a gente trazia. Era sempre mais por encomenda. Naldo estava falando esses dias que eu fui para Belém e aí eu vi um casal na balsa com um monte de sacola numa moto. E eu falei pro meu marido, Felipe, a gente já passou por isso. Porque teve uma época que a gente não tinha carro, que a gente teve que vender tudo. Para abrir essa loja aqui, nós vendemos tudo que a gente tinha, fora a minha rescisão da empresa que eu saí lá. A gente ficou um bom tempo sem carro e a gente ia para Belém comprar coisa lá no comércio de moto. E a gente trazia um monte de sacola na moto, assim. Já pensou, a gente vinha na balsa, atravessava a balsa, com um monte de sacola em cima do tanque. Era sacola na minha perna, era mochila, para vender. Você nunca teve vergonha de vender? Nunca. Desde quando vendia lá Nunca. as suas cocadas? É uma coisa que eu acho impressionante. Tipo, eu acho que a pessoa quando tem vontade de vencer na vida... Eu falo que eu tenho esse dom, eu nasci pra trabalhar com venda. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu amo direito, tipo, é uma coisa que me fascina, mas mais pela parte de aprender, da parte de educação. Mas eu não me vejo trabalhando em outra coisa que não seja o meu ramo de vendas, sabe? Você falava aqui no começo que você dá dicas, né, de empreendedorismo e também de maternidade. Dá pra gente, assim, umas dicas bem objetivas para a mulher que quer se dar bem nos negócios? Primeiro tem que ter muita força de vontade, né? Eu falo que a pessoa como eu te falei agora, a pessoa tem que ter vontade de vencer na vida. A pessoa tendo vontade de vencer na vida, ela vai conseguir conquistar qualquer coisa. Porque muita gente começa a trabalhar, começa a vender uma coisinha, e não dá certo, desiste. Gente, a gente tem que usar os nossos obstáculos como forma para te impulsionar. Toda vez que algo dá errado para mim, Naldo, é aí que eu vou insistindo para aquilo dar certo uma hora. Então, uma das maiores dicas que eu dou para todo mundo que quer começar um negócio é nunca desistir. Principalmente no início, que dá tudo errado praticamente, né? Até algo dar certo, começar a andar, demora. E a gente tem que ir usando esses obstáculos, esses problemas para te impulsionar, para fazer com que você queira crescer, para fazer com que você não desista. Porque é uma das maiores dificuldades que eu vejo das outras mulheres, das outras pessoas que eu dou dica na internet, que muitas pessoas acabam se frustrando logo no início pelo fato de não estar dando certo, porque ninguém começa de cima, gente. Sim. É tudo eu falo que são degraus, né? É passo a passo, é um processo lento, mas se você se dedicar, dá certo. E dicas de maternidade? Maternidade é o que eu amo. Você tem quantos filhos? Eu tenho o Heitor de 8 anos, que foi o responsável por tudo, né? Porque quando eu engravidei dele, que eu resolvi abrir as lojas, abrir tudo. E agora eu tenho a Maria Helena, de 5 meses. Sim. Maria Helena também é baby influencer na internet. Sim, já vi. Maria Helena é sensação na internet. A gente anda com ela na rua, o pessoal bate foto, o pessoal quer mexer. Gente que a gente nunca viu. Meu Deus, a baby Helena. Mas você dá mais dicas de mãe empreendedora ou de mãe mesmo, assim, geral? Não, hoje a gente dá dicas de mãe mesmo. Sim, eu tento conciliar os dois, só que a nossa rede social, ela pegou uma força muito grande de maternidade, Naldo. E muitas mães também se identificam com isso, né? De filhos pequenos, sai para trabalhar, deixa o filho, a gente acaba dando essas dicas, né? Qual é a dica fundamental para quem é mãe e tem que trabalhar?
tem que conciliar os dois, né? É complicado. Mas eu falo que mulher, mano, mulher é quando não tem jeito. Eu faço provador, as minhas seguidoras até vê que eu sempre coloco na internet. Eu fazia provador, o meu primeiro provador da loja que eu fiz, eu tava com 17 dias de parida. Eu coloquei a bebezinha no bebê conforto na minha frente, liguei meu espelho, né, meu cenário lá e fui fazer provador. Por quê? O empreendedor, ele não tem férias, ele não tem direito de licença maternidade, nada. Então, se eu não trabalhar, meu dinheiro não vem. Sim. Então, eu coloco a bebê para trabalhar junto comigo desde pequena. Então, eu falo para as mãezinhas que estão lá na minha rede social para fazerem o mesmo, tentar conciliar os dois, né? A gente vê que dá certo. Por exemplo, a bebezinha vai comigo para cima e para baixo. Eu vou gravar uma coisa em algum lugar, ela vai. Quando eu vou fazer trabalho de influencer, a bebê vai junto comigo. E eu coloco ela, não uso isso como um problema para mim. Eu já uso como uma solução, que eu vejo ela lá e que me dá força para me trabalhar mais por ela. Bom, Neila, e nessa vida de sacoleira, imagino que você já passou muito perrengue por aí, né? Muito. Na verdade, perrengue é o que a gente mais passa, né? Perrengues e perrengues, mas a gente já teve mercadoria roubada, a gente já perdeu o voo, teve que dormir em aeroporto, a gente já foi quase presa uma vez pela Polícia Federal. Ah, é? Como é que foi? Porque a gente vai, quando compra a maioria das nossas mercadorias em feira, né? E nem todo mundo emite nota fiscal nessas feiras que nós vamos em Pernambuco, em Fortaleza, em São Paulo. E teve uma vez que a gente veio, na volta de uma dessas nossas viagens de avião, e a gente trouxe a mercadoria conosco. Nessa época ainda não tinha transportadora, porque hoje a gente tem a facilidade de mandar tudo por transportadora. Eu compro, embalo e mando tudo pela transportadora, que inclusive tem uma aqui em Abaetetuba. Você que embala tudo mesmo lá, tudinho, né? A gente passa dias comprando, quando chega no final do dia, embala, monta os fardos e vai despachando na transportadora. Gente, não é fácil, assim, compra o dia inteiro, depois monta fardos gigantes, assim, do nosso tamanho, para mandar para a transportadora. E numa dessas vezes, a gente, como não tinha antigamente transportadora, nós vinhamos de avião e eu trouxe a mercadoria comigo. E estava tendo uma operação da Polícia Federal no aeroporto de Belém. E quando eu cheguei lá, a polícia queria a nota fiscal das mercadorias. E o tanto de nota fiscal que nós tínhamos era bem pouco em relação ao tanto de mercadoria. Tu não tem noção, Naldo, o perrengue que a gente passou. Quase eu fui presa, a gente passou a noite no aeroporto tentando tirar essa mercadoria. Acabou que a mercadoria foi apreendida. A gente quase perde essa mercadoria toda. Era véspera de Natal, imagina meu desespero. Quase todo o nosso dinheiro, tudo investido lá. Mas sempre tem um anjo em todos os lugares que a gente vai. Eu sempre falo que nós somos abençoados, assim, que todos os lugares que a gente vai, a gente acaba fazendo amizade, sempre tem pessoas que nos ajudam. E tinha um rapaz dentro da Receita Federal lá no aeroporto que acabou se comovendo com a nossa história, acabou nos ajudando e fez a gente pagar somente uma multazinha, uma taxazinha lá, em relação ao tamanho do prejuízo que ia ser, e acabou liberando nossa mercadoria. Mas perrengue é o que a gente mais passa. Nossa Senhora, Deus do livre, o que mais a gente tem passado. Bom, para quem não conhece ainda, dá o seu Insta. Meu Instagram é Neila Costa, com 2 As no final. Quem quiser conhecer mais, quiser pegar dicas de empreendedorismo, quiser pegar dicas de maternidade, a gente está todo tempo lá postando, dando dicas, né, para vocês. Eu sei que aqui tem muita mãezinha que tem vontade de crescer, tem vontade de trabalhar com isso, e lá a gente dá muita força para vocês. E eu acabo ensinando, dando algumas... às vezes eu dou até fornecedor para a mãezinha que quer começar. Teve uma mãezinha semana passada que me pediu fornecedor de t-shirt, eu acabei dando, que era o sonho dela começar a trabalhar. Então, se você está precisando, só seguir aí, Neila Costa, com 2 As no final. Muito bacana, então. Eu conversei agora aqui com a Neila Costa, empresária e influencer. Agora, Neila, eu convido você e você em casa para nós acompanharmos daqui a pouco, depois dos comerciais, a estreia do nosso quadro Contos Sobrenaturais. Gosta dessas histórias? Eu adoro. E aqui a Abaetetuba tá te falando, né? O que mais tem é conto sobrenatural, né? Parece que aqui tem o que mais tem. E eu morava ali atrás do cemitério, então a gente sabe muita história, né? Já viu muita coisa, né? Muita, já ouvi muita coisa lá. E olha, por sinal, a história que a gente vai contar daqui a pouco tem muito a ver com o cemitério aqui de Abaetetuba. Eu morava lá atrás, na Altino Costa, né? Criada ali naquele pedaço, que mais tem a história ali. Essa história é interessante do cemitério, né? É na estreia dos nossos Contos Sobrenaturais. Vamos assistir, Neila? Vamos sim. Vamos lá, você em casa também, daqui a pouquinho, logo depois do intervalo.